Os objetivos da disciplina vão ser discutir os métodos quantitativos de análise de dados de estudos observacionais ou experimentais, isto é, de pesquisa aplicada ou pesquisa experimental. Tá? Então, tudo que a gente discutir, tanto vale para quem vai trabalhar com seres humanos, quanto quem vai trabalhar em laboratório com experimentação animal ou testes laboratoriais. E a ideia é tornar todos aptos tanto ao planejamento de uma pesquisa científica, como também uma análise crítica e interpretação de resultados estatísticos, pensando não só em criar alguma habilidade estatística para ajudar vocês em pesquisa científica, mas também para tornar vocês capazes de fazer uma leitura crítica de um artigo científico. Então, a ideia é essa, e talvez seja mais importante ainda, desenvolver a capacidade de analisar criticamente o planejamento e a realização de uma avaliação estatística de um trabalho científico, talvez tão importante quanto o delineamento e a realização de um. Então, eu devo lembrar também que a estatística é um mundo gigante e profundo. Tá? Então, a gente não vai conseguir abordar toda a estatística, ou todo o universo de conhecimento que tem dentro desse tema em 3 semanas. A gente vai basicamente observar a ponta do iceberg. Tá? Então, é importante dizer isso, porque a gente vai abordar bastante essa ponta do iceberg, mas a gente precisa compreender que existe todo um universo mais profundo que pode ser aproveitado e pode ser aprendido por todos nós, e precisamos fazer isso de alguma forma. Então, esse primeiro momento, esse momento que a gente está aqui, é basicamente um disparador. A gente está disparando uma possibilidade de aprendizado a partir de hoje que deve durar a vida inteira. Então, a ideia seria abordar esse programa. Tá? Então, um programa que a gente vai usar nesse curso é basicamente esse. Então, primeiro vai ser uma apresentação da disciplina em conceitos básicos, depois discutir sobre planejamento estatístico, noções de amostragem, coleta de banco de dados. Vamos abordar bastante análise descritiva de dados. Depois entramos em teste de hipóteses, um pouquinho de probabilidade, porque a estatística é basicamente probabilidade, pelo menos a estatística clássica, né? Noções de análise inferencial, intervalo de confiança. Depois, inferência sobre proporções. A gente vai ver aqui que quadrado, principalmente, exato de Fisher. Inferência sobre 2 grupos. Vamos ver teste de Student, teste de Mann-Whitney, por aí vai. Inferências sobre mais de 2 grupos, quando a gente vai abordar a ANOVA, Kruskal-Wallis. Noções de correlação, onde vamos ver teste de Pearson, teste de Spearman. Análise de regressão, análise multivariada, que a gente vai ver regressão linear, regressão logística. Se for possível, a gente pode entrar também um pouquinho em medidas de risco, odds ratio, risco relativo e tudo mais. E a gente fica sempre esse momento inteiro, tá, disponível para discutir com vocês sobre planejamento estatístico e as dúvidas que vocês tiverem a respeito do trabalho de vocês. Então, é interessante que vocês tragam essas dúvidas, que vocês coloquem os impasses e o que vocês imaginam que vocês vão fazer no trabalho de vocês. E, no final, a gente vai discutindo sobre a avaliação final, principalmente no debate, a gente conversa um pouquinho sobre como vocês vão ser avaliados. Tá certo? Bom, então, casando com um pouquinho com o que eu falei com o objetivo da disciplina, que seria dar a vocês uma noção muito interessante sobre estatística, mas mostrando que não é uma caixa preta, é um mecanismo tão intricado assim. Então, é possível entender e é possível lidar com ela de uma forma construtiva, de uma forma
a qual vocês utilizem esse instrumento, essa técnica, basicamente para auxiliar no dia a dia na vida de vocês, como pesquisadores ou como trabalhadores do mercado, dos consultórios, dos hospitais, do serviço público que vocês possam ter. Então, só lembrando a vocês que a estatística não é um método novo, um método recente. Ele tem tido um avanço absurdo ultimamente, basicamente devido à tecnologia, ao aprimoramento dos computadores, dos chips, das GPUs, CPUs e tudo mais. Mas a estatística já existe há milhares de anos, então a estatística ela deriva da palavra status, que é estado em latim. E lembrando que a palavra censo deriva de censere, que é taxar em latim. Então, há 2000 anos atrás, na época de Cristo, os romanos eles já faziam censos, basicamente as contagens populacionais, pensando em duas coisas. Primeiro, nos impostos, tá? E segundo, nos exércitos. Então, é importante para os imperadores romanos antigos ter uma noção da quantidade de pessoas que viviam nos impérios romanos, justamente devido ao dinheiro e devido ao exército. Então, a estatística já era usada naquela época, sem que fosse conhecida como estatística, porque o termo estatístico ele foi cunhado por volta do século XVI ou XVII, tá? E a partir daí ele vem se desenvolvendo de uma forma extremamente interessante. E a bioestatística ela compreende o planejamento e a análise estatística. E a gente vai ver em algumas situações sobre isso. Em vários momentos durante o curso, a gente vai discutir novamente esse slide, porque existem dois momentos básicos para a estatística: o planejamento, que antecede a coleta de dados, e a análise estatística, que é feita depois disso. Então, a gente vai ter uma aula sobre planejamento estatístico, como fazer o planejamento estatístico, tá? E análise estatística, que é basicamente a análise de dados que se faz após a coleta. E a análise ela pode ser dividida na estatística descritiva e seguida da estatística inferencial. Também a gente vai abordar de forma bastante detalhada essas duas fases da análise estatística. Bom, a ideia, basicamente, é que vocês não percam a cabeça, então a gente não vai ter alguns cuidados no curso, evidentemente é um curso de 3 semanas, então a gente precisa dosar a profundidade das nossas discussões, então a gente precisa dar o conteúdo para vocês de uma forma que vocês compreendam e utilizem na prática. Então, não adianta eu aprofundar exageradamente ou começar a entrar em fórmulas e conceitos matemáticos. Que como é uma turma basicamente de pessoas da área de saúde, então nós temos médicos, odontólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que muitas vezes a gente está distante da matemática já há anos, então não adianta eu entrar em conceitos matemáticos complexos para vocês. Então, nós vamos tentar traduzir esses conceitos matemáticos, que estatística é matemática, né? Estatística basicamente é fórmula matemática, muito mais que 2 mais 2 igual a 4, e a gente vai tentar traduzir esses conceitos matemáticos de uma forma didática para que vocês possam compreender e utilizar na prática. A gente, durante o curso, a gente vai utilizar alguns instrumentos. Tá? Eu estou tentando ter o cuidado de não usar softwares proprietários, isto é, softwares que precisam ser comprados. Que softwares seriam esses? O Stata, o SPSS, o Prisma. Esses softwares eles pertencem à empresa, por exemplo, o SPSS pertence à IBM. Então, para você usar esse programa, você precisa comprar da IBM, precisa pagar
por essa licença. E se você utilizar e publicar numa revista que usou o SPSS, o Stata, o Prisma, você pode ser que a revista peça a você o número da licença. Então, por isso, como nós somos um serviço público e a gente não dispõe dessas licenças no programa, e eu pessoalmente eu tenho Stata, mas eu não tenho como disponibilizar essa licença para você, eu vou tomar o cuidado de apenas utilizar softwares livres. E o Excel, que apesar do Excel não ser um software livre, mas basicamente eu acho que todo mundo tem o Excel nos nossos computadores, então não vai ser um grande problema. Tá? Então o software que eu vou usar é esse aqui que vocês estão vendo, é o Biostat. Essa daqui é a página do manual do Biostat, que eu vou disponibilizar no Cigar para vocês. Tá? E tem uma forma de baixar, que eu vou mostrar já para vocês, que vocês podem utilizar para baixar no computador de vocês, e a partir daí a gente vai começar a usar o Biostat de uma forma mais prática. Como eu disse para vocês, a gente também vai usar o Excel. O Excel ele é bastante interessante porque ele tem um módulo de análise de dados e é onde a gente consegue montar de uma forma fácil os nossos bancos, né? Então, a gente pode construir e elaborar os bancos de dados no Excel e, a partir dele, a gente vai importando o software estatístico para que a gente possa fazer mais facilmente a nossa análise. Então, os instrumentos que a gente vai usar vão ser, basicamente, o Excel e o Biostat. E todo mundo pergunta sobre livro, né? Vamos adotar algum livro? Não vamos adotar nenhum livro, tá? Mas todo mundo pergunta, poxa, mas dá uma dica e tudo mais. Eu vou só comentar sobre um livro que eu li, eu acho que há 20 anos atrás, evidentemente que não foi esse, é uma edição, eu acho que foi a segunda ou terceira edição, tá? Ele se chama Introdução à Bioestatística, foi escrito por Sônia Vieira. Sônia Vieira é uma professora da Unicamp, uma professora de estatística da Unicamp, que dá aula de bioestatística, e ela é extremamente didática. Então, se vocês querem alguma orientação de como começar a estudar ou ler sobre estatística, esse é um bom começo. E o legal é que a biblioteca tem esse livro, então não é preciso comprá-lo, que é até um pouco caro. Vocês podem conseguir esse livro na biblioteca. Tá? Então, já procurei, até bem pouco tempo atrás ele estava disponível para empréstimo. Bom, basicamente a apresentação é essa, mas eu quero mostrar mais alguma coisa para vocês, tá? Antes de abrir o microfone. Eu vou... Então, o que eu quero mostrar para vocês é esse canal aqui, tá? Que eu abri há algum tempo, já tem algum tempo, e o que eu uso ele para suporte às aulas. Com esse tempo de pandemia, então eu vou começar a usar de forma mais intensiva. Tá? Então, qual seria a ideia? A ideia é que vocês utilizem. Eu vou mostrar para vocês, o canal é o CyberSearch BR, eu vou colocar o link tanto no Cigar, e vou mandar um e-mail com vocês para orientar como acessá-lo, tá certo? Então, esse canal, vocês podem ver aqui na playlist, foram criadas algumas playlists, certo? E eu vou criar uma playlist para vocês, PPGCS 2020. E todas as aulas que a gente tiver, eu vou armazenar nessa playlist, inclusive a aula de hoje. A aula de hoje eu vou gravar, ela já está sendo gravada, eu vou renderizar e vou fazer o upload para esse canal numa playlist de vocês. Então, vocês poderão voltar a esta aula no momento que vocês quiserem, tá certo? Além disso,
existe essa playlist aqui, Bioestatística, curso básico. Deixa eu... ela não disparar. Então, já existem algumas aulas nessa playlist. Então, tem Bioestatística, conceitos básicos, que é a primeira aula. Depois eu explico como fazer a instalação do Biostat. Depois, a habilitação de ferramentas de análise de dados no Excel. Como preparar o Excel para isso? Então, a gente tem uma primeira aula virtual, né, que seria os conceitos básicos e como a gente vai utilizar os dois instrumentos de análise de dados, o Excel e o Biostat. Depois a gente entra em planejamento estatístico, discute um pouquinho sobre cálculo do volume da amostra que está dentro do planejamento estatístico. Eu explico para vocês como usar tabelas dinâmicas e a gente, em seguida, a gente começa a discutir análise descritiva, as tabelas e gráficos. Eu explico como fazer gráficos no Excel. Dentro da estatística descritiva, eu mostro como calcular média, mediana, módulo, desvio padrão e como fazer isso no Excel e Biostat. Tá? E aqui a gente termina a análise descritiva e começa a análise inferencial. Então, tecnicamente, a gente tem toda a estatística, o planejamento estatístico e a estatística descritiva já gravadas que vocês vão poder usar para ter alguma noção sobre tudo isso que a gente está falando, certo? Eu já comecei a gravar a estatística inferencial, vou fazer o upload, vou tentar ao longo da semana fazer tudo isso. E a ideia é que vocês utilizem esse material para o estudo. Tá? Então, a gente vai ter momentos à distância e momentos em que vocês vão assistir esses vídeos e momentos em que a gente vai fazer alguns debates e exercícios via teleconferência. Então, a ideia do curso é organizá-lo dessa forma.